Olá, meu nome é Luiz Felipe Gomes Ferreira, sou PIBIC Fundação Araucária Oeste e venho apresentar o trabalho intitulado como Mapa de uso e ocupação da terra na região de abrangência do oeste do Paraná, utilizando processamento em nuvem. Esse trabalho tem como autoria Luiz Felipe Gomes Ferreira, Erivelto Mercante e Ivan Luiz Caon. Dando início ao trabalho, o uso de mapas temáticos para uso e ocupação do solo, ele desempenha um papel fundamental para o planejamento ambiental, que permite o conhecimento das diferentes características de uma região específica. Com isso, a identificação precisa de cada elemento presente no solo, ela pode ser realizada por meio de atributos espectrais de textura, forma e reflectância do alvo. Logo, o uso de técnicas de geoprocessamento para extrair informação da paisagem é uma ferramenta essencial, principalmente para áreas extensas e pela facilidade de a gente aproveitar imagens orbitais que oferecem uma resolução de alta qualidade. Com isso, o uso de tecnologias de informação, quando combinadas a sistemas de informação geográfica, ela apresenta uma ampla aplicação prática na análise de dados de sensoramento remoto. Com isso, o objetivo do trabalho nesse contexto consiste no estudo em efetuar um mapeamento do uso e cobertura do solo na região abrangida pela Associação de Municípios do Oeste do Paraná, região AMOP, para o ano de 2022, fazendo uso da plataforma GE, ou Google Earth Engineer. Dando início aos materiais e métodos, a área em estudo basicamente foi a região do oeste do Paraná, né? A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com uma área de 291,44 mil quilômetros quadrados, que é uma importante área de produção agrícola. Essa região é caracterizada por possuir os solos do tipo latossolos, nitossolos e neossolos, e também possui um clima subtropical conforme o sistema de classificação de Köppen, né? E para o desenvolvimento do projeto do trabalho, ele foi utilizado imagens do sensor MSI que está a bordo do satélite Sentinel-2A e Sentinel-2B, que possui uma resolução espacial de 10, 20 e 60 metros e uma resolução temporal de 10 dias. E também para a realização do projeto foi utilizado o índice NDVI, ou seja, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que basicamente é uma ferramenta utilizada para calcular índice de vegetação de uma determinada área, independente do tipo de vegetação presente, ou seja ela uma lavoura, uma mata nativa, até um corpo hídrico, entre outras classes. Com isso, o NDVI ele é calculado a partir da quantidade de luz refletida pelo alvo, e este parâmetro ele é coletado por sensores remotos em duas bandas do espectro eletromagnético, que no caso é o vermelho e o infravermelho próximo. E com o uso de manipulação por meio de fórmulas é possível a gente inferir o alvo que está sendo observado. Já em relação à amostragem e classificação, a nossa região de interesse é a região do AMOP, e as imagens utilizadas foram do dia 20 de nove de 2019 ao dia 1 de 4 de 2020, com uma cobertura de nuvens com menos de 20%. E com isso, com as imagens, né, determinadas, elas foram processadas para obter uma imagem mediana para cada banda do sensor do MSI. E para a classificação foi distribuído 5 classes escolhidas principais, sendo elas corpos hídricos, uso antrópico, agricultura anual e vegetação nativa, e a pastagem. E para a identificação da classe, usou-se uma composição de falsa cor para a coleta de amostras, sendo coletado, né, 300 pontos para cada classe. Com isso, todas as operações elas foram realizadas na plataforma de GE, a qual contém um banco de dados com mais de 40 anos de imagem, ou seja, ela inclui tanto a imagem do sensor MSI, além de permitir na plataforma o processamento digital de imagens, bem como a classificação por meio de um algoritmo supervisionado e automatizado que utiliza um ambiente de programação em JavaScript. E após a classificação, né, foi realizada uma avaliação da exatidão das máscaras através de matriz de erro. Já aqui, iniciando os resultados de discussões, essa figura a seguir ela mostra um mapa temático com os resultados da classificação realizada pelo algoritmo, né, desenvolvido. A gente demonstra um mapa para cada método utilizado com as regiões classificadas, que pode ser observadas na legenda no significado de cada cor, ou seja, as cores em azul em cada mapa representam a região de corpus hídrico, a cor vermelha é uso antrópico, a cor amarela agricultura anual, a cor verde vegetação nativa e a cor laranja pastagem. A seguir, essa tabela ela mostra os valores da exatidão global e índice capa para cada método de classificação utilizado no trabalho.
Basicamente, a exatidão global ela expressa o total de acertos em relação ao total de amostras, e o índice kappa ele indica o nível de precisão temática, ou seja, quanto a classificação está de acordo com a referência. E no caso do trabalho, o método Gradient Turbus GTB apresentou os maiores valores de exatidão global e também os maiores valores de índice kappa. E na comunidade científica, o índice kappa reconhece que quanto mais o valor mais próximo de um o valor estiver, mais precisa é a correspondência com a classificação obtida no campo. Ou seja, o método GTB ele apresentou o maior índice kappa quanto à exatidão global. E de todos os métodos, o GTB, igual já falado, e o Randall Forest apresentaram os melhores resultados, pois esses algoritmos eles têm uma característica em comum, que eles são capazes de estabelecer relações complexas entre dados, ou seja, ele gera árvores de decisões simples e essas árvores são facilmente interpretadas e o que resulta numa eficiente classificação. Já essa figura a seguir, ela mostra um gráfico, né, sobre que demonstra a acurácia do usuário e a acurácia do produtor para cada classe de cada método utilizado no projeto. Ou seja, basicamente a acurácia do produtor, ela indica a probabilidade de um pixel de referência ter sido corretamente classificado, e a acurácia do usuário ela indica a probabilidade de que um pixel classificado na imagem representa aquela categoria no campo. O método GTB e o RF, que é o Randall Force, apresentou os melhores resultados com os valores muito próximos a 1. Ou seja, ele indica uma maior probabilidade que a classificação representa de fato aquela categoria no campo, né? E no caso dos 6 métodos utilizados, o método MMD obteve o pior resultado, né, com uma acurácia abaixo de 53% e um índice K menor que 80%. Já nesse método, na sua classe de uso antrópico, 33% dos pixels dessa classe foi classificado corretamente, ou seja, 64% dos pixels que demonstram no mapa temático, por exemplo, foram classificados incorretamente, ou seja, não representa de fato aquela classe. Mas a gente também pode concluir, né, baseando na análise dos dados, que 86% dos pontos que foram indicados para a realização da classificação estavam corretos. Com isso, a gente pode comparar com o estudo do Steam Food, que eles enfatizam esse um limiar de 85%, ou seja, que para uma classificação de qualidade de uso e cobertura do solo, ele carece de um status universal, ou seja, que o limiar de 85% deve ser atingido para considerar que foi uma boa classificação, né? Já essa tabela, ela demonstra a área classificada por cada método em hectares, ou seja, ela corresponde ao valor em área que cada classe representa na região de estudo, que é a região do AMOP. E se a gente for levar em conta o método que obteve os melhores resultados, que é o Turbus, a gente consegue concluir que a área correspondente a corpos hídricos tem um valor de 98 mil hectares, de uso antrópico corresponde a 104 mil hectares, para a agricultura anual 1.270 mil hectares, para a vegetação nativa 670 mil hectares e para a pastagem 240 mil hectares. Com isso, a gente consegue concluir que o uso de imagens para classificação e uso e ocupação do solo se mostra eficiente, se mostra como uma ferramenta, né, principalmente para atividades como planejamento ambiental, gestão ambiental, né, de um sistema, principalmente se a gente utilizar nossos dados e aprofundar mais conforme a nossa necessidade. E o método Gradient Turbus e Randall Forest foram os que apresentaram os melhores resultados, tanto para a acurácia, exatidão global e índice kappa. Com isso, eu agradeço à Fundação Araucária pela bolsa fornecida e ao orientador e co-orientador e a toda a equipe do laboratório e obrigado.